Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Iniciamos neste momento a palestra doutrinária do NEPOM e agradecemos imensamente a este núcleo espírita, a todos os seus trabalhadores. É uma alegria muito grande estar com vocês e uma gratidão imensa. Vamos iniciar os nossos trabalhos com a oração. Querido irmão, amigo de todas as horas, somos sempre gratidão pelas inúmeras oportunidades que nos concede na vida, de vivenciarmos as experiências que vão nos situando, vão nos colocando diante de contextos de aprendizado, trazendo-nos para nós sempre o melhor. Agradecemos as suas bênçãos sobre nós. A boa nova, o Evangelho, que sempre está presente como forma de bússola a nos orientar, a nos conduzir e nos permitir mais segurança por conta da tua presença, das luzes que advêm da vossa realidade íntima ao nosso coração. Abençoa, Senhor, esses instantes em que estaremos juntos rememorando, refletindo sobre os teus ensinamentos, sobre a presença entre nós tão valiosa, que deixou marcas profundas e para sempre nos nossos corações. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco sempre. Assim seja. Mahatma Gandhi tem uma frase que é muito conhecida e que gosto muito de refletir sobre ela, porque ela é muito verdadeira na sua expressão. Gandhi dizia que se todos os livros, todas as anotações com cunho espiritual, se todas elas se perdessem, mas se restassem na humanidade o Sermão da Montanha, estaria mantida a nossa vinculação com a divindade, com a espiritualidade, com esse aspecto espiritual. E temos de reconhecer o quanto Gandhi foi assertivo nesta expressão. O Sermão da Montanha está anotado no Evangelho de Mateus, dos capítulos 5º ao 7º. E encontramos inúmeros ensinamentos nestes capítulos, anotados pelos evangelhos sinóticos também, e que trazem profundas reflexões como sendo uma plataforma que Jesus nos apresenta, a plataforma do que ele veio desempenhar entre nós, do que ele almeja a partir do momento em que ele aceita essa missão de vir nos ensinar o amor e a construção do reino dos céus nos nossos corações. Ele materializa esta plataforma, essa proposta, nesse Sermão da Montanha. Por isso a sensibilidade do Mahatma, que como sabemos não era cristão, não em professar, não em falar, não em seguir como uma vertente de expressão da sua religiosidade, mas como cumpridor do Evangelho do Cristo, na vivência e na prática, ele pode sim ser chamado de cristão. Mas como de forma a professar o seu comportamento religioso, ele não era cristão. Mas teve a sensibilidade de perceber a profundidade da mensagem do Sermão do Monte. Mateus disse, anotando
E Lucas também, um diz que Jesus estava a subir o monte, outro a descer o monte. Diz o Espírito Amélia Rodrigues. Não é muito significativo que esteja um a subir, outro a descer nas suas anotações? É significativo que percebamos que subir o monte representa, num sentido simbólico, a superação de desafios. Subir o monte, ascender, superar os obstáculos, vencer as adversidades e apresentar-se para aquilo que precisa ser realizado. Descer o monte também tem um significado dentro de uma simbologia, porque descer o monte, principalmente Jesus, é o significado dos altiplanos onde ele se encontra e sempre se encontrou, descendo ao nosso encontro para nos atender às dores, para aplacar, para diminuir as nossas dificuldades, apresentando a sua proposta de amor. Então diz o Espírito Amélia Rodrigues, se estiver a subir ou descer, atende de uma forma ou de outra o significado do Sermão da Montanha. O fato é que ele para em um ponto daquele pequenino monte e a todos olhando. Ele apresenta as bem-aventuranças, sendo o primeiro ponto de inauguração desse sermão, porque se inicia ali no início do capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças. E nesta plataforma das bem-aventuranças, Jesus estremece os paradigmas de então. Porque, como nos diz o Espírito Joana de Ângeles, no seu livro Vidas Vazias, era muito comum que se pensasse que felizes eram os venturosos das conquistas materiais, os grandes vitoriosos do poder, aqueles que pudessem transmitir à sociedade os seus ganhos, os seus feitos, as suas conquistas. Mas vem Jesus e diz, bem-aventurados, felizes são aqueles que, bem-aventurados os pobres de espírito, e segue descrevendo os degraus das bem-aventuranças, propondo-nos patamares de situações reflexivas, de situações vivenciais, para galgando esses degraus, vençamos as nossas próprias iniquidades. Onde cada um destes 7 primeiros degraus, que finaliza lá com bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o primeiro degrau é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tanto o primeiro passo quanto o último, esses 7 degraus, seriam uma proposta de cada um num processo de autoconhecimento, vencendo essas etapas no processo interior, cujo primeiro degrau é a humildade. E o último degrau é aquele que já tem uma compreensão do que lhe cabe no contexto da criação. E por isso é um pacificador. E por isso é chamado filho de Deus é aquele que atende à sua vontade. E os 3 outros detalhes finais das bem-aventuranças são o testemunho para aqueles que já compreenderam essa escada ascensional desses degraus tão importantes para a nossa realidade espiritual. Dentre eles, encontramos bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que Jesus quis dizer com isto? Eu fico imaginando, meus irmãos, aquelas pessoas testemunhas das bem-aventuranças. Fico pensando, como é que a repercussão daquelas palavras, como é que elas escutaram aquelas palavras e de que forma elas interpretaram. Porque é muito significativo para um povo sofrido, que vinha experimentando uma escravidão de há muito tempo, observar alguém que já apresentava os seus feitos, o seu comportamento diferenciado no contexto da sociedade, e ouvir desta pessoa
que bem-aventurados são os pobres de espírito, os pacificadores, os aflitos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos. É uma mudança de paradigma. É uma inversão dentro do que era considerado no contexto de então como valores. Então, bem-aventurados os aflitos, aqueles todos, aquela massa que ali se encontrava. Como é que eles trouxeram ao coração essa expressão? A doutrina dos espíritos, que foi inaugurada com a primeira edição de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, traz-nos, como sua terceira obra no Pentateuco kardeciano, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, como nós bem sabemos, não vem para apontar e trazer assuntos que são nebulosos, contraditórios ou que muito se discute. Ou seja, sobre etapas da vida de Jesus, sobre a constituição da sua família, sobre detalhes da história que são discutíveis, que são apresentados pontos que anuem ou que divergem, ou que ora aprovam o comportamento de Jesus, ora reprovam. O nosso codificador, no prefácio do livro, na introdução do livro, diz que não vai discutir essas coisas que apresentam oscilações como dogmas, como estes pontos que a sociedade ou a humanidade oscila em relação a Jesus. Mas ele vai tomar por base aquilo que é indiscutível, que é a moralidade, é a moral do Cristo. E ao adotar a moral do Cristo como fundamento, como base para toda a construção do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador abre os capítulos sucessivos com o elenco dos títulos a que eles comportam, né, que o capítulo comporta, traz-nos o primeiro título da primeira abordagem e sempre um trechinho do Novo Testamento, ou como acontece como exceção, salvo engano, um relato de Êxodo, um trecho de Êxodo que é do Antigo Testamento, mas hegemonicamente é o Novo Testamento, os trechinhos são dessa parte que já compõe a história do Cristo no contexto da humanidade. Esse trechinho evangélico, esse trechinho da Bíblia, trazendo-nos posteriormente os seus comentários e em seguida instruções dos Espíritos. São raros os capítulos que só detêm os comentários de Kardec, como Indissolubilidade do Casamento, por exemplo, e são raros os capítulos que só detêm as instruções dos Espíritos, que é Trabalhadores da Última Hora, por exemplo. Mas a Constituição Geral do Evangelho segundo o Espiritismo segue esse roteiro de orientação e de segurança para cada um de nós. O maior dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo é o último, onde apresenta as coletâneas de prece. É um chamado do codificador para o que nunca pode deixar de existir conosco, que é a nossa conexão para com a divindade. Jamais isso deve se apartar de nós. Jamais deveremos estar desconectados em relação ao Pai. Então ali existem formas, orientações de como bem nos postarmos, notando que não precisamos de palavras especiais, de alegorias, mas que ali existe uma orientação mínima, basilar, para que consigamos fazer esse processo de oração em relação à divindade, a Jesus e aos seus prepostos. O segundo maior capítulo deste Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 5º, que fala justamente dos bem-aventurados os aflitos. Se nós pegarmos o capítulo 5º, nós encontraremos vários títulos que nos conduzem à reflexão. Justiça das aflições, causas atuais e anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. Estes como comentários do codificador. Instruções dos espíritos, bem e mal sofrer,
o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Dever-se-á por termo a prova do próximo? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida, proveitos dos sofrimentos para outrem. É um capítulo, meus irmãos, que deve ser por nós lido, estudado e refletido. E após esses 3 passos, vivido. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo tem a função de nos conduzir à moralidade de Jesus, com um propósito prático, de nós visualizarmos qual é o caminho do Cristo, identificarmos os seus passos e empreendermos os nossos esforços para seguirmos o modelo e guia. Esse capítulo 5 conversa com as nossas dores. Conversa com a possibilidade do sofrimento. Conversa com o que há de mais difícil a ser ultrapassado pelo ser, que são as próprias mazelas interiores. E talvez por isso seja o 2º maior capítulo do Evangelho. Primeiro, a nossa relação com Deus que jamais deve apartar-se. Segundo, a necessidade de visualizarmos as motivações, as causas e como nos desempenharmos e como nos comportarmos diante destas dores, destes desafios que se agigantam. Já de há muito se reflete sobre o sofrimento. Buda apresentou as suas 4 nobres verdades, trazendo a proposta à humanidade sobre a reflexão das causas do sofrimento, das suas origens, como ele se expressa, formas de vencer o sofrimento e, efetivamente, maneiras práticas, as possibilidades de vencer o sofrimento, mas as maneiras práticas de também ultrapassá-lo. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Plenitude, bebendo da fonte do príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, ela avança e apresenta a contribuição da doutrina dos espíritos, bebendo notadamente dos princípios que são trazidos pela doutrina, elencando com efetividade esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é uma diferença entre a dor e o sofrimento. A dor, ela não apresenta necessariamente um cunho expiatório. Ensina-nos Leon Denis, no seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, na última parte, a 3ª parte do livro, As Potências da Alma, quando fala sobre a dor, após falar sobre a vontade, o pensamento, o livre-arbítrio, a consciência, o amor, fala Denis sobre a dor. E ao abordar a dor, ele nos mostra o quanto ela é mestra e quanto ela faz parte do processo de progresso da humanidade. A dor é algo que é um instrumento de retirada da acomodação para a transformação. Então é a dor do crescimento, a dor da transformação, a dor da transição. E ela não necessariamente tem cunho expiatório. Ela tem cunho de transformação. Ela tem cunho de retirar o ser de um patamar para que ele possa alcançar um outro patamar. Ela cumpre aquela função de sempre estarmos numa movimentação progressista do progresso, da superação de nós mesmos. Esta dor, ela não apresenta um cunho expiatório. Equivale às dores físicas que nós temos que, na generalidade, não são expiatórias. A dor do crescimento, por exemplo, o esticamento dos ossos numa determinada fase da vida, quando a gente diz, puxa, meu filho deu um estirão, ou eu tive uma fase da vida que eu dei um estirão, e aquilo me trouxe tantas dores nas articulações. A nossa filha mais velha passou por isso, e quando estava ali com 6, 7 anos, deu um estirão assim, e aí nós levamos no ortopedista, ela reclamava o tempo todo de dores nos joelhos, nós levamos ao ortopedista, ele examinou,
fez todos os exames, sorriu e disse: é a dor do crescimento. É natural, é do processo dela, é a dor do crescimento. Expiatório? Não, todos nós passamos. A dor de retirar um dente, a dor de nascer um dente, não são processos naturais? Dor dentro de uma transformação, dentro de uma modificação. Nós fazemos a mudança dos dentes à medida que estamos saindo da primeira infância para uma fase mais amadurecida da infância, a fase do crescimento de igual forma, e tantas outras transformações que o nosso corpo físico passa e que são dores, mas que não necessariamente têm o cunho expiatório e não necessariamente precisam ser sofrimento. A dor expiatória é a dor que está relacionada à lei de causa e efeito, que Kardec nos traz aqui explicando justiça das aflições, causas anteriores e causas atuais das aflições, que para todas as dores que vivenciamos, dores que trazem um cunho mesmo de incômodo, de adversidade, de que nós temos uma carga de identificação com aquela dor, que ela nos incomoda, que nos traz uma angústia. Essa dor, ela tem uma causa. Tem algo que nós fizemos num passado mais remoto, num passado mais recente, que traz toda a explicação. Que basta que a gente entenda a existência dessa causa para tudo ficar claro. E aí advém algo que nós podemos perguntar. Mas não seria mais fácil, então? Já que existem essas causas anteriores das aflições, não seria interessante que a gente se lembrasse dela? E aí já vem uma outra anotação de Kardec no esquecimento do passado. Não seria interessante que a gente se lembrasse destas coisas que nós fizemos, porque no momento que nós chegássemos aqui, tivéssemos uma certa consciência, seria mais fácil lidar com as dificuldades, com as adversidades, porque nós saberíamos o que tínhamos feito. Vamos raciocinar juntos. Imaginemos aqui as faltas que nós cometemos, aqui no tempo presente. Existem ou não existem situações que nós fizemos e que não gostaríamos de nos lembrar? Existe ou não existe? Existem. Se não existem mais, existirão um dia. No momento em que nós fizemos e ficamos remoendo aquela mesma situação. E tivemos tanta dificuldade em nos perdoar. E invadimos uma seara de culpa, ou o início dela, numa tentativa de querer apagar aquilo que fizemos, mas que não dá, porque nós fizemos. E a gente pensa assim, meu Deus, como eu gostaria de não ter feito, mas eu fiz. Como eu gostaria de apagar isso, como eu gostaria de voltar no passado, como eu gostaria de não ter falado determinada coisa, não ter me comportado dessa forma, como eu me arrependo. Ai, como eu gostaria de apagar tudo isto. Essa nossa vontade com coisas que estão aqui, atuais, que de uma certa forma respondem, são respostas daquilo que nós somos, e que estamos convivendo com esse nosso eu de personalidade, essa face externa nossa, mais superficial do ego, da personalidade que habitamos nessa existência. Se temos conhecimento disto, e se isso se faz tão difícil, imaginemos ter conhecimento de algo que fizemos sei lá quanto tempo, que nem éramos como nós hoje somos, em termos de bagagem de conhecimento, em termos de propósito de vida, em termos de ideais. Quantas coisas em nós já é diferente? Quantas coisas são diferentes e nos direcionam para um objetivo diferente do que antes nós éramos, que ensejou aquela atitude e que aquela foi a atitude que nós tivemos naquele contexto, porque ela representava o que nós éramos naquele contexto. O esquecimento do passado, ele é salutar para que nós façamos o que Jesus disse a Nicodemos. Para alcançar o reino dos céus, a vida eterna, é necessário nascer de novo. É necessário trazer
ao ser a nova oportunidade. E nascer de novo traz o esquecimento do passado uma grande contribuição, para que nós não fiquemos paralisados, tentando entender o que nós fizemos, como nós fizemos. Porque a gente só pensa assim, eu vou saber e aí eu já vou saber o que eu preciso fazer nessa existência. Eu já vou conseguir me desembaraçar assim. E não é fácil. Porque aqui no tempo presente, às vezes também nós nos equivocamos, não temos nem consciência de que nos equivocamos. E vem alguém e diz assim, olha, você fez isso. Não, eu não fiz. Fez. Você fez, se comportou de forma indevida, inadequada, você fez isso. Não, eu não fiz. Olha a negativa. Imaginemos de algo que não está ao nosso alcance. Então, os efeitos das causas sempre correspondem, sempre tem algo a nos dizer. Por isso que dor é algo tão particular. Dor é algo tão pessoal. Dor é algo tão nosso, porque nos diz exatamente sobre algo que reside em nós e que precisa por nós ser vencido. E por isso não há por que julgar. Não temos como julgar a dor. A dor é algo particular. Não há como dizer, tal pessoa tem uma dor mais intensa do que a minha, ou eu tenho uma dor mais intensa do que a outra pessoa. Minimizar a dor do outro, pouco significar a dor do outro, não tem como nós medirmos a dor. Não existe um aparelho de medição da dor, como existe o termômetro, por exemplo, que mede a temperatura. Não há. Justamente porque corresponde a algo tão particular. Nós que estivermos a observar algo de fora, a dor do outro, uma experiência do outro, podemos até minimizá-la e dizer, puxa, mas tal pessoa se angustia tanto com isso, mas por que será? Isso para mim é tão simples. Porque para nós, aquilo não é a questão principal da nossa existência. Aquilo não é o ponto principal do que a gente veio vencer, do que a gente veio lutar para superar. Que as outras questões que nos envolvem estão todas relacionadas com essa questão principal. Mas para aquela pessoa, a abala, interfere na sua estrutura, interfere no desenrolar da sua existência por causa disso. Então a dor, é necessário que nós dialoguemos com a dor, que nós conversemos com a dor. Porque através da conversa com ela, nós vamos identificar aquilo que em nós precisa ser modificado. Nós vamos identificar aquilo que em nós deve ser transformado a partir do convite que a dor veio nos fazer. Nós, espíritas, às vezes é muito comum que se diga no ambiente espírita, eu adentrei a doutrina pelo amor. Eu não vim pelo amor, eu vim pela dor. É interessante nós observarmos que sempre a caminhada é pelo amor, mesmo quando haja a intervenção da dor. Porque a dor é uma forma codificada ou decodificada de nós entendermos os caminhos do amor. Amor que sempre é a primeira opção e sempre é a única opção. Mas que nós não entendemos, nós desconsideramos, nós não nos aprofundamos e fazemos pouco caso do amor. Não nos transformamos quando o amor vem, quando nos traz a proposta de redenção, nós desconsideramos. Mas quando a dor vem, porque ela incomoda, ela toca no nosso ponto que precisa mais do que nunca ser transformado. E que o amor já estava sinalizando dentro da sua amorosidade, mas daquela forma não foi captado por nós. E nós não fizemos o processo de transformação a partir daquela oportunidade de crescimento. Então nos vem a dor, para dialogando conosco, trazendo-nos pontos de incômodo, seja possível que nós observemos aquilo que o amor veio sempre trazer. A dor é o amor, que se apresenta em linhas traduzidas para a identificação nossa, como se fosse um idioma, que precisa ser traduzido ao entendimento da nossa linguagem, para que aí sim façamos o movimento que o amor o tempo todo estava a nos propor.
Não foi assim com Jesus? Jesus, o amor que veio para nos ensinar a amar. O que é que a humanidade fez? Não entendeu o amor. Não conseguiu aprofundar-se em relação ao que o amor dizia, falava e ensinava. E o amor parte do contexto da terra através de um julgamento impiedoso, o mais injusto da história, o julgamento com aquele que teve o pior julgamento em termos de elementos, de provas e de tudo mais, porque não tinha prova alguma que levasse Jesus à pena de morte. Mas assim aconteceu. E a humanidade desdenhou da oportunidade do amor. E o que adveio? Dores, muitas dores, para que a humanidade pudesse superar as suas próprias iniquidades. E vem então nesse capítulo 5º, com diversas reflexões que Kardec destaca e os bons espíritos também, tem uma mensagem que é logo a primeira das instruções dos espíritos. O espírito é Lacordaire. E ele intitulou O Bem e o Mal Sofrer. E nessa mensagem, a gente entende bem o significado de bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E a gente entende bem a diferença entre dor e sofrimento, que são coisas diferentes. Lacordaire fala que bem-aventurados os aflitos, essa expressão, não traz um olhar para todos aqueles que estão em aflição. A proposta é para todos, mas a consolação só advém para aqueles que conseguem bem sofrer. É masoquismo. É uma valorização, é um engrandecimento da dor. Não. É uma consciência e um autoencontro em relação à dor. Aquilo que Lacordaire chama de bem sofrer é bem experimentar a dor. É não fugir dela, mas encará-la. Não fugir. E aí vem o suicídio como uma das formas, a forma mais intensa de fuga em relação à dor. Porque existem inúmeras formas de fuga em relação à dor. As fugas psicológicas, a fuga de fingir que não está acontecendo, de aplacar os efeitos, mas não querer encontrar a causa, de passar uma existência inteira lidando com situações que são agressivas aos efeitos para que os efeitos desapareçam, mas como a causa não desaparece, os efeitos retornam diferenciados, porque foram inúmeras as formas de se fugir desses efeitos, que na verdade é uma fuga em relação à causa. Então identificar o significado que a dor tem para nós é não empreender fuga em relação a ela, é encará-la face a face, é entendê-la, é estudá-la. Estudar a nossa dor é estudar a nós mesmos, é identificar o que em nós traz uma conexão com aquela dor que estamos experimentando. Aquela dor nos convida a quê? Ao que ela está a nos convidar é exatamente aquilo que nós precisamos fazer e é o que falta em nós como peça do quebra-cabeça para a própria transformação, peça do quebra-cabeça para a própria evolução. E nessa mensagem de Lacordaire, ele fala que aquele que souber lidar com a dor vai experimentar a consolação, porque vai passar pela compreensão, pelo entendimento, vai passar por essa necessidade de apartar-se do sofrimento e vivenciar a dor. E qual é a diferença entre dor e sofrimento? Existem muitos estudiosos que falam sobre isso. O espírito Joana de Ângeles também aborda em algumas das suas obras que dor tem esse aspecto de condução para a linha do progresso, retirando-nos da acomodação, como a dor natural do crescimento, ou nos convidando a readequarmos aos nossos comportamentos, fazendo-nos novamente adentrarmos a linha do reequilíbrio, a linha da adequação, daquilo que deve ser harmônico em nós. Então, a dor que equaliza
as nossas dificuldades, as nossas emoções e vai nos conduzindo de retorno a esse caminho que deve ser o da construção pessoal. De um lado é esse processo de dor, o outro lado é o sofrimento. É a forma como nós encaramos a dor, é a forma como nós vivenciamos. Então nós podemos passar pela dor sem sofrimento? Sim. E é isso que Lacordaire chama de bem sofrer. Que compreendendo e entendendo, eu vou empreender mecanismos para atender o que a dor me propõe e, obviamente, eu estou sendo consolado. Obviamente, a bem-aventurança de Jesus está sendo efetiva. Porque quando eu atravesso uma aflição, eu estou inserido numa dor e eu trago muito sofrimento a esta dor, eu trago muita indignação, muita inquietação, muita blasfêmia, muita reclamação, revolta. Eu sofro, eu trago um componente a mais àquela dor. Aquela dor já traz o seu quinhão. E eu, com o sofrimento, incremento esse quinhão. Quinhão esse que Jesus bem descreve, que é leve, o jugo é leve, o fardo é suave. Por conta de ser exatamente aquilo que precisamos vivenciar. E olhemos que não é uma matemática fria, que nós fazemos X e resgatamos X com juros, porque a matemática comportaria isto. A matemática, para o devedor, comporta a dívida X num determinado momento, faz-se correção e apresenta-se juros também de mora pelo não pagamento, pelo atraso do pagamento. Corrige-se e atualiza-se o valor e ali está o que o devedor deve pagar. Para nós, diante do descompasso das nossas atitudes para com a lei de Deus, não é assim a matemática. É uma matemática recheada de amor, de justiça, de misericórdia. É uma matemática que faz com que nós erremos X e tenhamos de resgatar X sobre 100, sobre 1000. Porque não é este resgate, não é uma punição, não é uma paga, não é uma penalidade diante de um tribunal impiedoso que se apresenta frio e calculista para nos fazer atender aos propósitos de prestação de contas. É um processo de educação, de consciência. Por isso que em O Céu e o Inferno, quando se reflete sobre, será que não seria interessante trazer penas eternas? Não, porque seria injusto. Porque o ser adquire o processo de consciência e quando ele adquire o processo de consciência, ele faz a movimentação fazendo com que desapareça a causa que ensejou os efeitos. Logo, ali está a sua redenção. Já redimiu-se em relação às suas faltas. Então não pode ter penas eternas. E também não pode ser uma penalidade a ser determinada no tempo. Se cumprir estas dores por determinado tempo, aí vai estar libertado de todas as faltas. Também não, porque seria injusto, porque finalizado aquele tempo, a pessoa pode não ter feito a transformação. Então a transformação, a duração da aflição, só depende de nós. Lembrando que dor no processo natural vai existir sempre. A dor está presente nos animais, sem que os animais tenham a dor e expiação. Os animais não têm dor e expiação. Os animais não têm aspectos que acontecem depois porque eles fizeram antes, no exercício de um livre-arbítrio. Não, porque eles não têm livre-arbítrio. Eles têm uma liberdade relativa dentro de uma inteligência instintiva, mas que não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é oriundo de uma inteligência racional, de uma conquista da evolução nossa, que aprendemos consciência, aí sim, livre-arbítrio, pensamento, e essas características, vontade, essas características que pertencem a esse salto, a esse ponto de aspecto da evolução. Então a dor natural ela vai existir, como esse processo de crescimento.
Mas a dor expiatória, ela é originária das nossas ações. Nós estamos vivendo um momento de muita dor e de muita aflição no planeta. E nos perguntamos, este instante que estamos vivendo é um determinismo das leis de Deus ou consequência dos nossos equívocos do passado? Essa dor que experimentamos é uma dor natural ou é uma dor expiatória? As duas coisas. Este momento que estamos passando é originário de uma fatalidade, de um determinismo, que é a fatalidade, o determinismo do progresso. O planeta chegou ao tempo, como foi anunciado pelas profecias que esse tempo chegaria. Como Jesus, conforme anotado no Evangelho de Marcos, capítulo 13, no sermão profético, disse que seriam chegados os tempos. Como os grandes visionários do passado, até mesmo antes de Jesus, posteriormente a Jesus, a própria Gênese, no seu último capítulo, falando dos sinais dos tempos. Esses tempos, o próprio João no Apocalipse, esses tempos chegaram. São esses tempos que estamos vivendo. No chegar dos tempos, haveria essa necessidade da modificação do planeta. E por isso todas as situações que seriam necessárias para esse trânsito, para o momento da ceifa, da separação do trigo do joio, que são sementes interiores, sementes desses aspectos interiores, das nossas virtudes ou dos nossos vícios. Então, chegados os tempos, é algo que já está dentro do determinismo da evolução, do progresso, da transformação. Então, existe a dor do trânsito, a dor de mudar, de transitar para uma condição de regeneração. Só que essa condição de regeneração, ela não está só circunscrita a aspectos físicos, mas notadamente aspectos morais. E para essa transformação de aspectos morais, vem também, além do componente da dor natural, que vai nos impulsionar nesta linha do progresso com provas a serem superadas por nós, a serem apresentadas como nossa superação e confirmação daquilo que está em nós como virtude, existem as dores e expiações. Existe o momento agora de coadunar fatalidade e determinismo com lei de causa e efeito, com justiça das aflições. Então encontramos aqui uma pandemia que conduz-nos ao crescimento, à saída de um mundo de provas e expiações à regeneração, mas uma pandemia individual também, cada um de nós, com as pandemias morais que trazemos em nós e que são os nossos embates pessoais, a que temos de vencer cada um de nós, além de todos os desafios gerais que a pandemia traz, que é consequência de um vírus que sai do contexto da natureza animal e racional e vem para a natureza humana. Quantos vírus já fizeram este caminho? Mas quantos deles promoveram pandemias? Este vírus encontrou ressonância e impacto pandêmico em nós. E também traz-nos esta possibilidade de, vivenciando além desses aspectos gerais, vivenciarmos esses aspectos pessoais, interiores, que são particulares, que são individuais, que só dizem respeito à nossa própria individualidade. Entendermos esse processo que estamos atravessando, das aflições que estamos vivendo. Se buscamos o entendimento, advém o bem-sofrer que traz-nos l'acordé na reflexão. Entenderemos os motivos de resignação, que também é um comentário de Kardec. Entenderemos qual o significado da desgraça real, que também é uma anotação desse capítulo 5º. E que logo depois, com uma estrutura muito didática de Kardec, depois desse capítulo 5º vem um capítulo 6º, que se chama O Cristo Consolador. Após um recheio profundo de reflexões sobre as aflições, o codificador nos conduz a
consolação. Exatamente o que disse Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quem será consolado? Quem são estas pessoas que conseguem ser consoladas? Capítulo 6. Depois que o codificador anota o trechinho de Jesus, vinde a mim todos vós, que estáis fatigados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Todo este comando, tanto de vinde a mim quanto tomai, é uma proposta de Jesus para a nossa caminhada, para a nossa ação. E é ali que ele termina dizendo que o fardo, o jugo é leve, suave. É nesse trechinho, que é sobre esse trecho que Kardec debruça-se, no título Jugo Leve. E ele diz que todo sofrimento, todo sofrimento, encontra consolação na fé do futuro e na compreensão da justiça divina. O bem sofrer trazido por Lacordaire e todo o exaustivo ensaio do codificador em mostrar passo a passo no capítulo 5º, sendo ele tão grande, é para que nós compreendamos o sentido da dor. É para que nós entendamos a justiça divina. Compreendendo a justiça divina, ficamos consolados. Porque entendemos que é um Pai de justiça, de amor, de misericórdia, de bondade, que não busca nos punir, mas nos educar. E como nos ama, e o objetivo é a educação, nunca cessa de conceder oportunidades. E o que nós experimentamos como dores que são expiatórias, são consequências dos nossos atos, logo a responsabilidade está sobre nós. Não é uma punição. De igual forma, sofrer é uma escolha nossa. Se eu compreendo que esse processo que estamos vivendo é um processo de fatalidade dentro da migração de mundo de provas e expiações para a regeneração, e de um processo interior meu de mudar de provas e expiações para a condição de regeneração, se eu compreendo isto, e se eu compreendo que o momento de pandemia é diferente, apesar de ser coletivo, ele é diferente em relação a cada pessoa, porque cada pessoa tem uma história, e cada pessoa apresenta a vivência da história que é consequência das causas que foram feitas no passado, nós temos como nos consolar, porque a mensagem de Jesus fica aclarada para nós. E não foi esta exatamente a função que veio cumprir o Consolador prometido? E é a segunda mensagem do capítulo 6, onde o codificador anota exatamente a proposta de Jesus, que foi anotada no passado por João, exatamente aquele momento em que Jesus promete que se nós amássemos a Ele e guardássemos os seus mandamentos, Ele encaminharia um outro Consolador, porque Consolador Ele já é. Encaminharia um outro Consolador, que nos iria aclarar diante dos seus ensinamentos, dos ensinamentos de Jesus, e queria fazer com que nós relembrássemos, obviamente, porque ao longo do tempo teríamos esquecido a vivência do Evangelho de Jesus. Então, cumprindo a sua função, o Espiritismo, o Consolador prometido, o Paracleto, ele vem para nos conduzir numa fé no futuro, uma fé raciocinada, robusta, que é capaz de enfrentar qualquer desafio em qualquer contexto da história e apresentar-se firme, porque está pautada em esclarecimentos. É uma fé robustecida pela lógica. Lógica que parte da premissa deste Deus único, deste Pai de misericórdia, deste Pai de bondade. Doutrina dos Espíritos que nos conduz a uma compreensão da justiça de Deus, que faz com que entendamos como ela funciona. E que todo o capítulo 5º é um esforço hercúleo, como aqui dissemos, do codificador, de cumprir esta promessa de Jesus de que a doutrina dos Espíritos adviria, que esse Consolador adviria, para aclarar, para dizer o que ele não disse, trazendo essa lembrança do que ele apresentou lá atrás, para que nós nos consolássemos.
E Kardec faz isto, demonstrando cada passo, cada importância de dor, de dificuldade, para que nós entendamos a forma de sermos consolados a partir destes dois motes, da fé, que jamais deve apartar-se do nosso coração, e da compreensão da justiça de Deus, desse entendimento da justiça de Deus, que a doutrina dos Espíritos faz tão bem e que Kardec cumpre neste capítulo 5º. Os dias são desafiadores, meus irmãos. São sim os dias chegados, os dias anunciados, os dias que nós temos de vencer as nossas próprias mazelas, as nossas próprias anfractuosidades. É dia de Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida. São tempos de testemunho, tempos do amor, tempos da justiça, da caridade, tempos das benfeitorias que advêm de corações cônscios do dever a ser cumprido nessa etapa. As aflições são inúmeras, porque elas dizem respeito às nossas necessidades. À medida que vencemos as nossas necessidades com o convite que a dor nos propõe, à medida que nós fazemos o dever de casa, diante de estarmos perante uma dor tão imensa, tão grandiosa, nós vamos vencendo, educando-nos e cumprindo o débito que temos num quinhão mínimo, que é o necessário para a consciência, porque é originário do arrependimento, da necessidade da expiação e da reparação do bem, como nos explica e nos ensina a doutrina dos Espíritos. Lá no capítulo 7º da primeira parte de O Céu e o Inferno, onde nos traz 33 itens do Código Penal da Vida Futura. As aflições são imensas, mas a consolação abarca a todos nós indiscriminadamente. Nesses tempos chegados, os anjos desceram dos céus, cumprindo as profecias, e vieram ao nosso encontro. Estão no nosso entorno para, através da presença, manterem firmes no nosso coração a fé, a esperança, o ânimo e a coragem, para jamais tergiversarmos, para jamais nos apartarmos daquilo que precisamos cumprir como tarefa essencial para a nossa contribuição no contexto da criação. Vamos avante, meus irmãos, firmes, unidos uns com os outros, compreendendo que as aflições são uma forma de aprendizado para manejarmos adequadamente o instrumento chamado livre-arbítrio e assim conseguirmos desembaraçarmos-nos diante das adversidades que nós mesmos construímos no caminho. E que a consolação jamais cessa. A todo momento, Jesus, os bons espíritos, derramam sobre nós oportunidades de crescimento. E estão ao nosso lado, sustentando-nos nesta caminhada, que é árdua, mas que tem como consequência natural, com um determinismo implacável, a nossa felicidade. Vamos orar, agradecendo a Jesus a sua misericórdia. Querido amigo, benfeitor de todas as horas, gratidão imensa pela tua presença conosco. A felicidade pulsa dos nossos corações, por sentirmos que basta que nós anuamos com a tua energia, para que esta energia seja ainda mais forte no nosso entorno, porque nos permite ter a consciência de que está conosco e jamais cessa a sua intercessão por cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, pelas dores que nós experimentamos. Cada uma delas corresponde às nossas dificuldades interiores, muitas vezes não identificadas por nós, não decifradas por nós. E a dor, como disse Francisco de Assis, é uma irmã que vem nos conduzir ao caminho de retorno ao Pai, como na parábola do filho pródigo, para que encontremos novamente o sustento da fonte inexaurível da qual nós nos apartamos. Agradecemos, Senhor, por toda esta intercessão
que nos traz motivação para jamais desistirmos, para encontrarmos face a face as dificuldades, vencendo-as, sem pensamentos escapistas ou atitudes diretas ou indiretas de fugas, do dever que precisamos atender, da tarefa que precisamos cumprir. Permanece nos nossos corações, Senhor, tomando cada vez mais o espaço, alastrando o bem, a chama da fé, da esperança, para que jamais desistamos, para que jamais esmoreçamos diante daquilo que nos cabe fazer, do testemunho que é nosso, que é pessoal, que precisamos vivenciar. Fica conosco, Senhor. Envolve e abençoa todo este planeta, os lares diversos e os seus habitantes deste e do outro lado da vida. Abriga todos que sofrem, que estão nos hospitais, nas UTIs, pela Covid ou por outros motivos. E as famílias que permanecem com angústia no coração, buscando notícias ou mesmo pela separação temporária dos entes queridos que retornaram ao mundo verdadeiro. Fica conosco, Senhor, sempre permitindo que o teu amor seja uma realidade nos nossos corações. Assim seja. Agradecemos imensamente ao NEPOM por esta oportunidade grandiosa, por esta oportunidade de estarmos juntos. Momentos de comunhão, que são momentos de renovação, que em dias de pandemia nos traz uma força particular e especial ao coração. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui, que deixaram as suas mensagens, que mantiveram pensamento positivo, pensamento conectado com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a razão primacial de estarmos todos juntos, vinculados, numa só vibração, num só compasso, em torno do seu Evangelho. Muita paz a todos. Um beijo grande e até uma nova oportunidade.